Opa, muito bom dia pessoal, tudo bem? Iniciando aqui mais um estudo de mercado, o nosso chimarrão dolariense. E hoje aí o mercado muito louco, pessoal. Eu digo muito louco porque o ser humano não se entende mesmo, sabe? Eu fiquei analisando alguns dados aí, algumas notícias aí da madrugada e chama atenção assim o grau de desentendimento que se vive, né? Aí vocês vejam, por exemplo, ontem nós vimos aí o Credit Suisse, que é um banco suíço, e esse banco ontem, a bolsa lá na Europa, ela encerrou as negociações, entrou em leilão as negociações do Credit Suisse, com um prejuízo aí já estava em torno de 21% de perda. É claro que todos os correntistas que têm conta naquele banco, ao saber que alguns investidores, grandes investidores, não iam mais aportar dinheiro ao banco, eles automaticamente eles querem retirar seu dinheiro, eles querem garantir as suas economias. Pessoas ali que de repente têm uma vida inteira de depósitos e de poupando alguns valores, né? E na iminência de perder esses valores, eles querem resgatar esses valores. Então, com tudo isso aí, o banco ontem caía 21% quando a bolsa europeia colocou as ações do Credit Suisse em leilão. Hoje vocês podem ver que as ações do Credit Suisse sobem já 20%. Então, onde era pânico, hoje é euforia. Alguns árabes que mantinham ali o banco, ontem diziam que não iam mais ajudar o banco financeiramente, e hoje já disseram que não passou de um mal entendido, que inclusive o Banco Nacional Suíço vai aportar aí 54 bilhões de dólares para ajudar o Credit Suisse. E vejam aí quase 300 bilhões de reais. Quase nada, quase nada. Então, assim, esse grau de loucura do mercado é que me faz pensar o seguinte, que as notícias têm que ser analisadas, mas não gerar em nós, day traders, nenhum tipo de viés. Porque eu sempre digo que o gráfico, aquilo que está no gráfico, ele conversa conosco. O gráfico, ele te dá a real noção, ou você consegue com o tempo de estudo, com o tempo de trabalho em investimento, seja investimento ou seja especulação. Nós day traders especulamos, somos especuladores mesmo, não há nenhum problema de chamar de especulador. Nós somos especuladores de boas oportunidades, né? E por sermos especuladores de boas oportunidades, temos que ser excelentes gestores de risco. Nós temos que ver o risco à frente. Então, como eu dizia, assim, o gráfico conversa conosco. Então, ontem, no dólar, a gente sabe que quando o preço chega nesta região, quando o preço chegou nesta região, aqui eu tinha uma área de demanda, um excelente ponto para compra. Que aqueles que trabalham com médias móveis, eu utilizo uma média de 21 exponencial, ela não é tão boa para suporte, mas ela é excelente para indicar a tendência. Então eu sabia que os vendedores que estavam aqui, eles iriam encerrar as suas posições de venda nesta região, por ser uma região de forte demanda, e eu tinha também uma média de 21 apontada para cima, uma média de 8 períodos apontada para cima, me indicando uma tendência compradora do dólar, uma média de 54 aritmética, que estava me indicando um preço justo do ativo, e uma média de 200 períodos também aritmética, também
bem inclinada de forma ascendente, me indicando que o preço do dólar poderia subir. Então os vendedores que abriram o mercado, os negociadores que abriram o mercado ontem de dólar com uma certa euforia, o preço foi buscar um ponto de volatilidade. Lembrem que eu falei há alguns dias que nós analisávamos o range médio de negociações, né? E aí ele foi buscar o primeiro desvio padrão de volatilidade, baseado na curva de Gauss, tá? E depois disso, encerrou-se a euforia e o preço começou a cair. Ou seja, o dólar estava fazendo um respiro. Os compradores começaram a realizar. Chegou um certo ponto aqui que formou-se um order block. Esse candle verde, esse candle comprador, ou seja, ele veio na região da VWAP, mais ou menos, bem próximo da VWAP, e voltou a descer. Aí os vendedores entraram em ação. Aqui nós tínhamos bastante agressão de venda e tínhamos também um volume financeiro vendedor bem elevado. O preço cortou a média de 8 períodos exponencial, que me indicava uma tendência de alta no dólar. O preço deu uma gingada nesta região e veio buscar esta região de demanda. Aqui um excelente ponto de compra ontem. Quem comprou aqui, como se diz por aqui, lavou a égua, né? E o preço foi buscar novamente lá em cima nosso ponto de volatilidade, nosso primeiro desvio padrão. Como ontem o dia abriu no leilão já, o dólar numa euforia muito grande, você consegue perceber que quando chega neste nível de preço já não há mais interesse de negociação. Isso que eu digo que o gráfico conversa com você. Você começa a perceber, a ter a sensibilidade do que está acontecendo nas negociações. Existe a análise do sentimento de mercado. E isso é muito importante. Mais importante que qualquer notícia, qualquer dado econômico, é claro que nós operamos sempre com a agenda econômica para ver os momentos de maior volatilidade, para nós termos acesso aos dados de mercado, né? Mas veja uma loucura que está esse mercado, né? Hoje nós temos aí decisão da taxa de juros lá na Europa, Banco Central Europeu. Christine Lagarde também hoje vai fazer discurso. Por volta das 11, eu não lembro se 11 ou 11h30, a secretária do Tesouro americano também vai fazer um discurso por volta das 11 horas da manhã, deve dar uma certa volatilidade, porque ela estava acompanhando de perto essa questão da crise naquele banco lá do Vale do Silício e o que isso contaminaria os outros bancos americanos. Já se espalhou pela Europa, vejam aí o caso do Credit Suisse, né? Só que tem um detalhe muito importante, vejam que tanto lá na Europa quanto na América, eles não estão acostumados a lidar com inflação alta. E nós temos aí, em função já da pandemia e também em função da guerra da Rússia com a Ucrânia, um aumento da inflação em maiores patamares dos últimos 40 anos, tanto na Europa quanto lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, embora o nosso governo esteja batendo cabeça aí com as questões econômicas, parece que não tem nenhum plano para a economia brasileira, aparentemente não tem plano para nada, parece que só quer destruir o que o governo anterior faz. É o que geralmente acontece aqui no Brasil. Cada governo que entra quer destruir o que o governo anterior fez, né? E o povo brasileiro segue sofrendo com esses desmandos aí, independente do partido que entra. Nosso judiciário também completamente corrompido, com viés totalmente político, que não deveria ser, não deveria existir, né? Então essa incerteza política, essa incerteza econômica, essa incerteza jurídica aqui no país não atrai capital para cá. Aí vejam que tanto no Chile, onde tinha um certo fluxo de capital, na semana retrasada era maior o fluxo de capital no México, já não está mais,
estão voltando, eu vejo uma performance boa do rand africano, aí vejam assim, ó, as incertezas do mercado. E os grandes investidores, os grandes institucionais, eles vão procurar um porto seguro para os seus investimentos. Então é muito importante que a gente esteja antenado com esse fluxo de capital, principalmente para quem opera dólar, tá? Para quem opera índice relacionado às ações, também temos que estar ligados às questões de juros, porque o aumento de juros coloca as bolsas para baixo. Porém, a gente viu hoje, na madrugada, Ásia e Oceania fecharam majoritariamente no negativo. A Europa abriu numa euforia muito grande, daqui a pouco caiu, e agora ainda trabalhando em alta, se não me engano, a Europa. Os contratos futuros muito mistos, tá? Vamos dar uma passadinha rápida por aqui. Os contratos futuros bem mistos, pelo que eu vi agora pela manhã. Nós tínhamos, como falei para vocês, Oceania e Ásia trabalhando no negativo. E América e Europa, mercados mistos. Suíça trabalhando no positivo, aí, 0,16 os contratos de índice futuro da Suíça. Né? Uma vez que o Banco Nacional Suíço informou aí 54 bilhões de ajuda aos bancos lá. Bilhões de dólares, não é pouca coisa não. Tá? A Bolsa do Rei lá no Reino Unido lá, alta de 1,7%, 0,7%. A França negativa em 0,23%, a Alemanha positivo, 0,62%. Só que nós temos um VIX, que é o índice do medo, as 500 maiores empresas do mercado americano aí trabalhando no negativo, e o VIX, que é o índice do medo, trabalhando no positivo, ou seja, as negociações em opções estão elevadas em S&P futuro. Então aí eu vejo um cenário bastante misto. Essa volatilidade é muito boa para nós day traders, tá? Então vamos aproveitar os momentos, entrar sempre naquelas regiões onde nós temos as nossas marcações, e agora falo direto a você que faz parte do nosso grupo de estudos aí, né? Passei alguns pontos lá que são muito importantes lá no nosso grupo. O mercado de dólar frente ao real fechou levemente vendido ontem, tá? Então eu vejo uma pequena possibilidade de uma certa reversão de mercado hoje. Eu nem vou comentar o que eu acho para não gerar nenhum viés em vocês, tá? Mas eu tenho algumas questões bem importantes aqui no dólar que eu gostaria de passar para vocês. Ontem o mercado de dólar abriu aqui, em torno dos 5.325, né? O mercado subiu e depois desceu. Porém, esta região que eu tenho marcada aqui com esse azul claro, eu chamo de um ponto de desequilíbrio do preço. O preço passou por ali muito rápido, foi lá em cima, voltou, não conseguiu fechar contratos que estavam em aberto, portanto eu chamo de um ponto em desequilíbrio aí do dólar, tá? Pode que o dólar hoje venha querer fechar esses pontos. Aqui onde eu tenho essa linha azul, tracejado branco, tracejado azul, pontilhado branco, pontilhado azul e pontilhado branco, eu tenho uma região de oferta, uma boa região de compra. E o que vai determinar que aqui é compra não é simplesmente porque o preço bateu naquele ponto. O que vai dizer que se realmente é um ponto de compra, aí eu tenho que observar aqui neste, que agora está fechado, né?
mas aqui as minhas regiões de valor, as minhas áreas de valor, o volume por nível de preço, se me dá um suporte. Eu tenho que ver aqui se há agressão, se está entrando uma agressão compradora, se está havendo uma absorção, ou por exemplo, existe uma agressão vendedora, o vendedor está tomando a iniciativa de vender aqui nesse ponto que eu falava, né? E o preço não se desloca mais para baixo, ou seja, os compradores estão absorvendo aquela venda excessiva, agressiva dos vendedores. Então, se existe uma absorção, e veja que ela bate, essa região aqui, ela bate bem com a média de 200 períodos, que é um suporte muito interessante, muito analisado por muitos players no mercado. Então, assim, essa região para mim é uma região bem importante, você fazer uma análise cuidadosa, se há uma absorção, se há um interesse comprador nessa região. Aí você entra comprado, tá? Não é uma indicação de compra, é apenas um estudo baseado nos nossos pontos aí de oferta e de demanda e também baseando-nos nos pontos de volatilidade. Aqui, por exemplo, eu tenho um ponto de volatilidade muito importante. Aqui eu tenho outro ponto de volatilidade muito importante. Tá? Então, analisar essas regiões. Principalmente você que faz parte do nosso grupo de estudos lá, eu enviei lá no Telegram esses pontos importantes. Analise com cuidado no momento do pregão. Porque o candle ele vai te mostrar, até pela movimentação dele, ele já vai te mostrar, ele já vai te passar um sentimento de mercado. Só que você, somente com esse sentimento de mercado, você não entra na operação. Você analisa o volume financeiro. O volume é muito importante. Volume financeiro, barra, volume financeiro. Você analisa também aqui no DOM, analisa o volume por nível de preço nos 10 minutos aqui no DOM, quem utiliza o TRID, tá? Analisa aqui no volume por preço também. Aqui tem o volume por preço diário, aqui nos 60 minutos e aqui nos 10 minutos. Analisamos os três para nós ver qual ponto tem maior volume, te dá um suporte ali para compra. Tá? Então analise com calma. Não é somente porque saiu um dado, uma notícia importante, não é porque o DXY ou que o S&P está te dando uma ideia e você acha que o mercado brasileiro está correlacionado com lá fora e você vai entrar na compra ou na venda. Analise principalmente seu gráfico, seus pontos, se está havendo esse interesse comprador, se está havendo interesse vendedor. Analise com muita calma esses pontos. Tá? Já o índice Bovespa, ele fechou quase o futuro, né? Quase no 0 a 0. Quase no 0 a 0. Tá? Porém, eu vejo nele uma possibilidade de vir buscar pontos um pouquinho abaixo, fazer um pullback e o mercado tentar hoje subir um pouco. Existem aí analistas que falam já no nosso índice Bovespa abaixo de 100 mil pontos. Eu acredito que isso é possível. Não sei se hoje, gente, talvez ele vá flertar com níveis abaixo de 100 mil pontos hoje, mas é nítida a tendência de baixa no nosso IBOV. Mas eu acho que hoje o mercado busca alguns pontos mais acima, né? Pode ser uma quinta-feira em que o mercado vai buscar níveis mais acima para depois dar continuidade nessa queda. Até porque eu vejo muita incerteza no mercado, tanto lá fora como aqui dentro. Muitas dúvidas no mercado. Tá? Não vou passar hoje aqui para quem está acompanhando no YouTube, os pontos de negociação. Tá? Vou deixar somente para o pessoal do grupo. Somente para o pessoal do grupo lá. Tá? E agenda econômica. Vamos ver alguma coisa sobre agenda econômica antes de finalizarmos. Minério de ferro, gente. Minério de ferro está trabalhando no negativo, fechou negativo em Dalian, no porto de Dalian, tá? Petróleo
petróleo estava querendo dar uma subidinha, mas saiu aí o nosso dado de inflação às 8 horas, daqui a 17 minutos, às 9 horas, vai sair também um outro dado do IGP-10, veio de acordo com a projeção acima do anterior, 0,1, o IGP-10, tá? Mercado americano aí, daqui a 46 minutos estão saindo as licenças, é um relatório preliminar das licenças de construção, dá uma balançadinha no mercado, e os pedidos iniciais de seguro-desemprego, tá? Dado importante também às 9h30 da manhã, daqui a 46 minutos. Depois nós temos na Europa, por volta das 10h15, a declaração de política monetária, a presidente do Banco Central, Christine Lagarde, vai discursar. Aqui no Invest não está mostrando que a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro americano, vai fazer um discurso no Senado, e ela pode dar algumas explicações aí que podem dar alguma volatilidade no mercado, porque ela está acompanhando a fundo a questão dos bancos que estão em dificuldade, tanto nos Estados Unidos como também fora dos Estados Unidos, porque a economia ela é muito integrada. Tá, e depois, aí 12h30, nós temos alguns leilões de títulos americanos, de Bill, né, que são os títulos curtos, 4 semanas, 8 semanas. E às 18h30, nosso mercado aqui já vai estar fechado, saldo de reserva dos bancos do Federal Reserve. Bom, dito isto então, peço a vocês que acompanhem com muita calma, com muita paciência, os gráficos, quem opera dólar, quem opera índice. Lembrem que no mercado de day trading, que é a Fórmula 1 do mercado financeiro, é muito mais imediata aquela expressão usada, se não me engano, por Warren Buffett, onde ele diz que no mercado existe apenas uma transferência de dinheiro que está na mão dos impacientes para os pacientes. Então, sejamos pacientes e esperar que o preço chegue nos nossos pontos de negociação, fazer uma compra somente nos pontos de demanda, efetuarmos vendas somente nos pontos de oferta ou em pontos de volatilidade, se você estuda esses pontos de volatilidade, dando preferência sempre a operações mais longas quando você estiver na tendência, e operações contra a tendência, elas têm que ser operações que você efetua a negociação, seja de venda ou seja de compra, seja de compra ou seja de venda, e já encerra a operação logo, tá certo? Então, contra a tendência, operações rápidas, a favor da tendência, tenta espichar o máximo possível, acompanhando a tendência, fazendo, quem sabe, um barra-barra, colocando seu stop logo abaixo, para ir aumentando os seus ganhos a favor da tendência, certo? Levando em consideração que se você tem um ponto de volatilidade, que você sabe aonde que vai ter ali um encerramento de posição de grandes institucionais, você encerra a operação, coloca no bolso e seja feliz, tá bom? Um excelente dia de negócio a todos, ótimos tradings, tá? E cuidem do ativo mais importante da sua vida, que é o seu tempo, tá? Cuidem da sua família, tenham um excelente dia, um abençoado dia, que Deus esteja Deus está com certeza no interior de cada um de vocês, e que Ele se manifeste nesse dia, tá? Trazendo aí muitas alegrias, muitas vitórias, com certeza. Grande abraço.